Essa aqui vai ser a introdução padrão dessa série de vídeos que tá pra acontecer aqui no Varanda. E isso, obviamente, vai ser uma explicaçãozinha aqui dos critérios e de como vai funcionar a brincadeira aqui, tá? Um filme por país na Copa do Mundo. Eu fiz uma listinha com um filme por país que tá na Copa de 2026. Eu tô assistindo eles agora e conforme eu for assistindo, vai acontecer esses vídeos aqui no canal em que eu vou falar por grupo sobre os filmes individualmente e fazer uma brincadeirinha ali de classificação, qual foi o melhor por grupo e tal, até pra gente dar uma olhadinha de quão diferente isso pode ser do futebol, né? Então, vamos lá, como deve funcionar. Um vídeo para cada grupo, do A ao L, então 12 vídeos. Pretendo que eles saiam toda terça e quinta. Primeiramente eu comento cada um dos filmes, eu faço as minhas considerações e no final eu decido arbitrariamente aqui os classificados de cada grupo. Algumas coisinhas que valem destacar. Evidentemente eu não estudei o cinema de cada um desses países. O cinema é muito diverso, é muito complexo. E nenhum desses países se resumem à escolha que eu fiz aqui, sabe? Eu escolhi um filme individualmente, aleatoriamente em alguns casos. Em alguns vários países vocês vão ver que escolhi o que dava para ser escolhido, o que eu conseguia ter acesso, o que a linguagem permitia, o que tinha legenda, o que dava em muitos casos. Não é uma brincadeira para definir qual o melhor cinema, tá? Alguns países eu tive muita dificuldade em encontrar algo, então qualquer circunstância diversa para ver o filme, eu vou deixar avisado na hora que eu vou explicar ele. E eu acho que é isso. Agora vocês podem finalmente ficar com o vídeo. Olá, gente, tudo bem? Mais um videozinho dessa série maravilhosa chegando aqui para vocês. Agora do grupo D, né? O grupo dos principais anfitriões dessa Copa do Mundo, eles que estão recebendo muito bem os nossos competidores, que estão sendo muito calorosos e muito amigáveis com os nossos competidores, mas estamos aqui mais para falar dos filmes do que para falar dos acontecimentos. Deixo aqui avisado, inclusive, que os acontecimentos são pauta do próximo vídeo do Varanda, né? O próximo Varanda Vermelha que vai sair, o próximo vídeo eu acredito que seja o Janela 4, que tá uma resenha infinita, mas o Varanda 22, 21, 23, não tenho certeza. Ele é sobre justamente os acontecimentos da Copa, justamente sobre perseguição política dos Estados Unidos, sobre como mexe com um anfitrião mais interessante. Enfim, esse é o primeiro vídeo dessa série aqui do Um Filme por País na Copa, que é gravado durante a Copa, né? Que começou já a Copa, já tem partidas em jogo, inclusive já tiveram grandes eventos. Esse vídeo tardou pra ser gravado. Se você caiu aqui de paraquedas, considere se inscrever. Eu perdi o meu mote, né? Eu perdi o grande chamariz aqui, que era... Se você viu os 3 primeiros vídeos, do grupo A, B e C, eu pedia pra você se inscrever porque a gente tava quase chegando em 200 inscritos. Mas a gente chegou em 200 inscritos, então o que eu te peço agora, né? Te peço para se inscrever pra gente poder chegar em 200 mil inscritos. Então ajuda a gente, você que vai estar assistindo e não é inscrito, ajuda a gente a dar esse próximo passo, que se é sair do 200, pelo menos pro 300, e aí eu não falo do 1000, né? Deixe seu like também, ou seu dislike, pra gente entender o que tá certo, o que tá errado, se tá gostando, se não tá gostando. E o comentário, campo aberto ao debate, principalmente nessa série aqui, que, como vocês viram na introdução padrão ali, eu sempre, tá sempre dito, claro, eu não estudei nenhum desses cinemas, o cinema é muito diverso, o cinema é muito complexo, e aí esse grupo vai gritar muito sobre como as escolhas foram arbitrárias e diziam muito sobre... diziam um pouco sobre o cinema dos países e mais sobre as escolhas que eu tava fazendo de fato, sabe? Vocês vão ver o porquê. Porque o grupo D, diferente do grupo A, B e C, as escolhas foram muito conturbadas, tá? E elas não deveriam ter sido tanto. Eu acredito realmente que o cinema... Eu vou falar os países, mas dois dos países aqui que foram muito prejudicados na minha escolha, se eu tivesse ido um pouco melhor atrás, eu teria achado coisa mais interessante, teria achado coisa mais adequada para essa disputa aqui, e não foi o caso, né? O grupo dele é composto por Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Nos Estados Unidos era muito complexa a busca, era muito diversa a busca, e aí nos outros... claro, eu vou falando de cada um ali assim, mas tem dois que eu acho que eu prejudiquei os caras, eu acho que eu fui um árbitro muito ruim na partida. Ramon Abate-Abel, sei lá, foi... Eu escolhi muito mal, vocês vão ver conforme for passando o vídeo aqui, tá? Até por isso, talvez eu projeto que esse vídeo seja um pouco mais curto. Não sei, né? Eu sempre começo falando isso, mas se ele for mais longo vai ser por um motivo, que é os Estados Unidos. E aí, como eu antecipei aqui, os Estados Unidos seria uma dificuldade imensa, cara. Imensa, porque aí a gente tem
uma tradição mais que secular de um cinema muito importante, possivelmente do grande cinema mais importante. Isso, se der certo, se eu puder, eu vou falar nesse vídeo. Se der tempo, se desenrolar direito aqui no assunto, eu vou falar já nesse vídeo. Se não, eu vou fazer um vídeo separado só pra falar da importância desse cinema, sabe? E em especial do western, que é o grande cinema de gênero, que é o grande cinema, o grande mito, um dos grandes mitos fundadores, ou o grande estabelecimento dos mitos fundadores do cinema americano, do cinema hollywoodiano, por consequência da forma cinematográfica quase geral, quase global. Na hora de decidir aqui o filme, eu quase fui pra Heaven's Gate, do Michael Cimino, que é de 1980, que daí já é um momento que do declínio do western, e aí ainda existiam grandes filmes western nessa época que mais desconstruíam o mito fundador do western, que é o basicamente todo pautado nesses mitos fundadores, ou ele é propriamente um mito fundador também. Eu não tô aqui pra discutir o western, e eu vou até falar sobre isso também. Quase escolhi o Heaven's Gate, mas eu optei por Johnny Guitar, do Nicholas Ray. É um filme que eu tava há muito tempo querendo ver. Se vocês abrirem meu Letterboxd ali, vai estar na minha lista de desejos, que tem uma watchlist, mas aí, porra, a watchlist é limbo, né? A watchlist a gente joga coisa que a gente nunca vai ver. Aí eu coloquei ele numa lista, e aí, de fato, uma lista de filmes que eu preciso ver. E enrolei também, mesmo que fosse na watchlist ou nessa lista, ele estaria sendo enrolado. E ele foi muito bem cozinhado por muito tempo, mas chegou o momento dele aqui, me forcei a ver agora, e fazia assim. É que se vocês viram o Grupo C, vocês me viram falando de Sem Essa Aranha no Brasil, e eu, porra, talvez seja um dos meus filmes favoritos, talvez seja o meu filme favorito hoje. Eu fiquei tão encantado com aquilo, e talvez ainda seja, sabe? Mas mesmo assim, e mesmo que isso não diga muito sobre o filme, Johnny Guitar eu não lembro de um filme que eu deixei de piscar pra olhar pra ele, que ele me instigava tanto a olhar pra ele. E eu digo que isso não diz nada porque são só. Não são nem adjetivos, mas são mais símbolos de uma experiência do que algo que existia dentro, algo que era realizado em forma dentro do filme. Só que o que eu tinha comentado antes ali de que eu não vou me estender pra falar de western é que isso é muito debatido, isso é muito consolidado já nos debates, e eu posso até em algum momento fazer um vídeo só sobre, porque me interessa muito falar sobre, porque tem muito o que falar sobre, mas eu não tenho o que mais agregar numa discussão que foi estabelecida por Bazin, que foi estabelecida por Truffaut, que foi estabelecida por Godard, sabe? E isso sobre esse mito fundador, e muitos outros, né? Mas isso sobre esses mitos fundadores, mas sobre a própria experiência aqui no Johnny Guitar, quando eu fui ver o que ele é muito debatido historicamente, e, por consequência, ele acabou existindo nos debates mais interessados hoje em dia também. E é muito comum, e pra mim foi exatamente isso. Pra mim é muito comum. Foi muito comum encontrar gente, cara. E eu acho que isso tá dentro do próprio Truffaut. Cara, essa porra é o filme perfeito, sabe? Isto é um filme perfeito. Isto aqui é um exemplar cinematográfico. E é muito engraçado, porque aí a gente vai entrar num contraste. Olha quantas coisas se expandem. Eu tô ficando maluco já com esse filme. Olha como as coisas se expandem pra gente poder debater aqui sobre... Não, mas porque não existe a perfeição? Porque aí é uma objetividade, porque essa é uma discussão muito presente na bosta do Twitter, né? Mas excluam de vez essas palavras, porque existe algo chamado forma, existe algo como é concebido, e esses estabelecimentos formais, eles criam a sua subjetividade, sabe? Então, parte de algo que está dentro do filme pra te criar, pra te impactar, e cada um vai ter a sua, claro. Cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter a sua relação, que tá condicionada a muitas coisas, não só ao filme, mas o filme ele evoca as coisas esteticamente, sabe? O filme evoca as coisas esteticamente. Nos arredores da cidade, a Dorona Viena é dona de um salão frequentado pelos indesejáveis da região, incluído Dancing Kid e sua gangue. Outro cliente assíduo do estabelecimento de Viena é Johnny Guitar, um ex-pistoleiro e seu amante. Quando um assalto na cidade resulta na morte de um homem, Emma Small, rival de Viena, convoca os moradores para se vingarem no salão de Viena, mesmo sem provas de seus crimes. Eu vi esse em qualquer drive, ele aparentemente tem no Belas Artes, tem no Look. Eu achei que tinha no YouTube, mas no YouTube tá só dublado, tá? Então não vale a pena, velho. Assistam ele de verdade, tá? O que eu tô aqui tentando criar um pouco já essa sensação do... E aí, o que que eu falo de um filme que já tá tão debatido? Então, eu genuinamente, isso eu faço sempre que se vocês chegaram aqui agora e não conhecem, enfim...
as personas aqui do canal, eu sempre que algo já tá debatido, eu prefiro que você vá ao debate, sabe? Eu prefiro que você lê esse debate. E no caso de Johnny Guitar não é difícil. O Nicholas Ray, né, o diretor, ele de certa forma foi até resgatado pelos críticos da Carrier. Ele não era tão interessante, ele não era tão importante até o momento de ser resgatado, mas no momento em que ele é resgatado e ele pode vivenciar esse resgate da carreira dele, aí sim ele participa do debate central, principalmente dessas fundações e fundamentações que eu falei que o Western trazem. Porque o Western, ele, essencialmente, ele tá pautado bastante incrivelmente, numa desconstrução, sabe? Ele sempre tá pautado numa desconstrução ou numa nova construção, né? Talvez uma desconstrução para uma reconstrução, mas que vejam, é um momento muito importante da relação com o cinema clássico americano, aquele cinema griftiano que começa a estabelecer, e é um cinema extremamente racista, né, naquele momento, e a gente tem essencialmente o western como os primeiros filmes. É que é difícil apontar primeiros e segundos e primeiros na história, mas como filmes que, estabelecidas essas regras griftianas, ele até ele obviamente bebe disso, mas algumas regras ele reorganiza, e ele reorganiza a partir da fundamentação dos seus mitos internos, sabe? Desses personagens que a gente, sei lá, Buffalo Bill, que a gente vai debater por histórias, e histórias que não, que se reproduzem por diversas vezes, e aí em algum momento algum outro diretor vai encontrar as lacunas dessa história para debater essa história por uma nova perspectiva, mas enfim, até o momento de declínio do western, que nem eu falei ali com o Cimino, ali por 70, 60, 80, a gente tem de fato, se em algum momento foi um estabelecimento dos mitos, a gente tem naquele momento a desconstrução desses mitos. E o que Johnny Guitar tá nesse meio, assim, é interessante. Johnny Guitar é de 54, ele tá justamente nesse momento de começo do declínio pra transição pra desconstrução, e aí ele tem um protagonista que é um ex-atirador, o protagonista que leva o nome do filme, que é o herói, né, o mito que tá sendo envolto da mitologia já bem estabelecida do western. Tem uma mitologia bem estabelecida, e aí este mito que tá no centro dessa mitologia, ele na verdade não é tão heróico. Ele só não. Ele deixou de ser heróico por opção, porque ele não queria mais atirar, porque não é interessante, e porque existe uma personagem que aí sim é a protagonista do filme, que movimenta a ação moral desse filme. E isso acontece bastante nos westerns dessa época, mas moralidade, moralização e coletividade né, a partir dessa moralidade. Então, como os personagens ocupam em composição, ocupam em coletivo aquelas cenas, é um dos padrões estéticos, ou uma das reproduções estéticas do western, é justamente essa ocupação, porque o western é de fato a ocupação é a saída de um espaço para a ocupação de outro. Esse é o mito fundador, né? É um estabelecimento, é sair deste espaço aqui que está estabelecido para ir para outro espaço, para um novo espaço. É um estabelecimento, é um novo estabelecimento, e aqui a gente tá com tudo estabelecido, sabe? Com tudo estabelecido. E este mito que tá envolto dessa mitologia, ele não quer ser um atirador, ele não quer ser um herói, ele quer se desconstruir disso, porque a moralidade agora tá girando por outra rotação, tá girando em outra personagem. E ela dita a moralidade deste filme, e ela é moral, ela é boa, sabe? Ao mesmo tempo em que a própria imoralidade, a própria contestação da moralidade interna do filme também tá pautada agora em outra coisa, porque se em outro momento a moralidade estava em volta do herói, nos westerns estava em volta do herói, o mito dentro dessa mitologia era um herói que às vezes não era necessariamente moral, bonito, de ações legais. Normalmente não era, inclusive. Ele ainda era um herói das ações, ele ainda era um herói que levava as coisas, que agia, e o seu rival brigava por essa posição da ação, sabe? Também era um personagem que agia, brigava por essa posição da ação. Normalmente, basicamente, sempre homens, né? E aqui a gente tem esta mulher, a Viena, que ela reconfigura, ela reorganiza as ações do protagonista que leva o nome do filme, porque agora ele tem que... Ele está basicamente em uma posição de servir a esta mulher por opção, porque ela rotacionou tanto a moralidade do filme, tanto a sua moralidade, e por consequência tanto a moralidade dos mitos desta mitologia, que a gente tem uma nova história aqui, sabe? A gente tem um novo mito que surge do mito, sabe? Que surge da mitologia já estabelecida. A gente tem quase um negativo sendo reconfigurado, mas não é, porque ele ainda tá tão embreado desse gênero que
Caralho, cara. E aqui que eu paro de falar de Johnny Guitar. Eu sei que eu falei pouquíssimo do filme, tá? Eu só quero lembrar de uma cena que quando eu fui ver, a galera se encantou muito por uma cena que é maravilhosa, a cena da conversa dele pedindo pra aquela minta pra ele. E isso é uma coisa que eu devo falar desse filme. Eu falei, é o filme perfeito. Por que que é o filme perfeito? É um filme que transiciona com tanta coisa, né? Que ele é um western perfeito porque ele preserva justamente esse caráter de desconstrução que existia no cerne das construções mitológicas do western. Ele preserva essa saída dos espaços também, ele preserva essa coletividade dos espaços, ele preserva até as histórias de traição que existem ali dentro, até as histórias de roubo, até as histórias de perseguição que configuram o gênero como tal, né? Mas a coisa que eu vi muita gente conversar também e que me, porra, que eu falei no começo, é vazio, mas como eu fiquei preso, como eu fiquei olhando pra esse filme sem querer sair. E aí, com todo western que eu já vi, ele tem um pouco isso dos diálogos meio incisivos, sabe? Desses personagens que eles concluem as coisas que eles falam meio concluindo, eles falam com uma certeza, um ponto final, às vezes um ponto de exclamação tão maneiro, assim, que a conversa é maneira, que a fala é maneira, que o propósito daquela conversa é legal, o propósito daquele diálogo é legal, é interessante, é imponente de certa forma. Você sente o mito desse personagem, você sente a presença desse personagem a partir desse diálogo e a presença da relação dele com os outros a partir desses diálogos muito incisivos. Aqui é o magnum opus disso, parece, sabe? Aqui eles... A conversa que a cena que eu ia dizer que ela é muito debatida, ela é muito conversada, é a cena da conversa entre Viena e o Johnny Guitar, que eles... ele pede pra mentir e tal, que elas tinham ido dormir, acordaram, nenhum dos dois conseguiam dormir, eles meio que... Beleza, confirmando o amor que ainda existe entre eles. E tá aqui um melodrama absurdo desse filme. Esse filme é um melodrama lindo, lindo, lindo. Se a gente vai olhar, não existem grandes conclusões, não existem grandes pressupostos, não existem nem grandes falas moldadoras de alguma... Eu diria que nem mesmo de alguma moral, nem nossa, nem interna, sabe? Mas eles são tão... o que realmente faz deles tão interessantes e tão importantes, tão grandiosos, tão incisivos, é a maneira com que eles são ditos, sabe? Naturalmente, e tá aqui outro, o mito do show don't tell, essa idiotice, o mito do show don't tell, e aqui mito como mito de mentira, né? Não é a mentira do show don't tell. Porque como assim existe uma separação entre o show e o tell, sabe? Por que o show não pode ser tell, sabe? O show está tell, ou seja, o visto está sendo dito e o dito está sendo visto. E o diálogo, ele é imagem. E esse filme aqui, olha, olha outra desconstrução de uma coisa que nem existia provavelmente nessa época, porque é só desses manual de roteiro idiota, né? O tell, a fala, o dizer deste filme é a maior das imagens deste filme. E ele é estabelecido, obviamente, a partir da imagem, que é um dos maiores dizeres deste filme. E vai ser em qualquer filme, tá? No bom e no ruim. Os dizeres de merda, de qualquer filme de merda que a gente puder conversar aqui, ele tá sendo a partir desta imagem de merda que tá se mostrando aqui. Mas, beleza, como é fácil descrever que a imagem, que o diálogo vira imagem, que o diálogo está dependente da imagem, e isso é fácil, acho que dá pra entender facilmente o porquê que o diálogo está condicionado à imagem. Se você fechar o seu olho e ficar assistindo, e ficar só ouvindo o filme, ele pode ter os diálogos mais interessantes do mundo, as falas mais transformadoras que você vai ouvir, não vai fazer sentido enquanto filme. Olha só, eu não preciso explicar o porquê, né, disso. Mas aqui o meu sentimento é de que a palavra, ela é imagem. Ela não está condicionada à imagem. Ela é uma das grandes imagens do filme. Porque ela é quem faz a moralidade dessa personagem, que transforma a moralidade daquele outro personagem, que é tudo que eu falei do filme até aqui, sabe? Cara, meu Deus do céu, é uma coisa, sabe? E aí, aqui, assim, se eu já tô meio... Como eu falei, eu previa que esse vídeo fosse mais curto, mas se não for mais curto, vai ser porque o tempo foi tomado todo nos Estados Unidos, tá? Porque de resto eu não tenho muito o que falar, não. Já adiantando, não tenho muito o que falar, mas eu tinha muito o que falar desse filme. E que nem eu falei antes, se não der pra eu ficar falando, comentando coisinhas aqui, a abertura eu até tenho, mas como eu quero andar pros outros filmes, eu não vou me estender tanto. Mas eu vou fazer um filme especificamente sobre isso, porque existe um diálogo, existe uma... Não nem um diálogo, né? A falta de um diálogo. Existe uma conclusão dentro de uma esquerda cirandeira, de uma esquerda... Se não uma esquerda petista, uma esquerda comunista das suas raízes, assim, petistadas. E essa conclusão é de que os Estados Unidos não têm cultura.
Gente do céu! E pra adiantar antes de falar, talvez eu já tenha afastado um monte de gente, porque eu fiquei aqui 20 minutos pagando pau pro cinema americano. E caralho, como isso aqui foi lindo, maravilhoso, não sei o quê. Este canal, se vocês não entenderam esteticamente aqui, ou se vocês não viram alguns outros vídeos, não sei o que, se vocês não entenderam, este canal se identifica ideologicamente como comunista, tá? No mínimo uma esquerda radicalizada, uma esquerda que propõe uma radicalização. Este é o ideal deste canal. Mas não existe a gente debater que os Estados Unidos não têm cultura, e isso é um erro político pro nosso campo também. A gente precisa, primeiro, de antropofagia, a gente precisa engolir esta cultura que eles têm, e reconfigurar ela, mas não só isso, tá? A gente precisa compreender a materialidade, a gente precisa compreender os fatos como eles são. E se cultura é inevitavelmente barbárie, e você está admitindo sempre que os Estados Unidos, eles são os maiores bárbaros da história da humanidade, e muito possivelmente eles são, inevitavelmente eles são os maiores propulsores culturais da humanidade, tá? Não necessariamente da fundação da humanidade, mas desde seu controle sobre a humanidade, desde seu domínio sobre a humanidade, é inevitável que os Estados Unidos sejam um dominador cultural. E aqui eu tô falando do sentido bárbaro da coisa, do sentido feio, né? Porque se cultura inevitavelmente é a barbárie, se cultura inevitavelmente é o que se reproduz, será reproduzido quem pode reproduzir, será reproduzido aquilo que sai de quem pode reproduzir, de quem tem o domínio da narrativa para reproduzir sobre os outros, de quem tem o domínio financeiro para reproduzir sobre os outros. É inevitável que os Estados Unidos seja. Os Estados Unidos é um polo cultural. Não existe a gente debater aqui que os Estados Unidos não têm cultura, sabe, gente? E de novo, aqui eu estou falando de um sentido bárbaro da coisa, um sentido feio da coisa. Mas se a gente vai olhar de um sentido maneiro da coisa, eles são artistas geniais, eles sempre foram. Eles sempre foram, e o cinema americano não deixa mentir. A gente vive uma crise no cinema hoje, a gente vive uma crise, e essa crise é uma crise política, essa crise é uma crise também ideológica, né? É motivado que seja, que a gente vive uma crise, é importante que a gente vive uma crise pro domínio dos streamings também, que também é um caso pensado americano, que também é uma imposição cultural deles, vejam bem, né? Mas o cinema enquanto arte centenária, ele passou por França, sendo ali, a gente encara os Lumière, né? Então, como França concebendo, mas a gente tem basicamente os Estados Unidos dando luz à linguagem, e a gente pode até falar da União Soviética em algum período importante, a gente pode falar de como um dos melhores temas da história é o cinema italiano, e segue sendo até hoje o francês também, inevitavelmente, mas quem dá luz à linguagem basicamente são esses caras, é o cinema clássico americano, sabe? Eu falei aqui do Griffith, são esses caras, inevitavelmente, e principalmente, desculpa, aos mitos do próprio cinema, né? As linguagens do próprio cinema, as configurações do próprio cinema americano, mas todo mundo que se presta bebe do cinema americano clássico, todo mundo que se prestou em algum momento bebeu desse cinema, pra daí sim dar luz a coisas novas, sabe? Pra daí sim a gente poder olhar pra um neorrealismo, pra aí sim a gente poder olhar pra uma novela vague. A novela vague, então, nem se fala, gente, pelo amor de Deus. Eu citei Truffaut e Godard aqui nesse vídeo já. Os caras eram amantes desse cinema. E aqui eu tô falando só de cinema porque é um vídeo sobre cinema, né? Mas porque daí normalmente esse papo vai cair em, sei lá, eles não têm culinária. Eu não entendo de culinária, eu duvido que eles não tenham um prato típico, tá? Mas eles não têm prato típico. Assim, gente, os Estados Unidos é um país formado por imigrantes, igual a gente, sabe? Formado pelo sangue dos povos nativos que foram dizimados aqui pela colonização, sabe? É muito parecida essa formação. Eles são pautados na cultura, sabe? Eles são pautados na cultura. Bom, eu me exaltei bastante com os Estados Unidos, e como eu já tinha adiantado desde o começo, muito provavelmente isso vai morrer por aqui, tá? Porque os filmes que temos a seguir, eles não são tão interessantes. E aqui tem o meu primeiro erro, tá? A gente vai pro Paraguai, e o filme que eu tinha escolhido é o Las Herederas, de 2018. Mas eu não encontrei ele muito fácil. Eu não tava com torrent disponível também. Então eu precisava encontrar filmes que eu pudesse assistir de uma maneira mais acessível. E aí, voltei a pesquisar no cinema paraguaio, e ele é um cinema muito de coprodução argentina, historicamente, assim, coprodução argentina, às vezes de outros países próximos, Uruguai, que seja, mas muita coprodução. Eu não consegui achar alguma coisa que dentro do critério aqui que a gente colocou, tinha que ter essa coisa mais pura, né, um diretor paraguaio,
filme feito no Paraguai, filmado no Paraguai, editado no Paraguai, que seja. O mais puro, em alguns momentos não vai dar pra ser, mas o mais puro que pudesse ser. Mas normalmente ele tava muito... Eram filmes argentinos que tinham alguma coisa do Paraguai. E aí, esse em específico, Las Heredeiras, não. Mas como eu acabei perdendo o acesso por uns motivos, eu tive que correr atrás de outro. E aqui eu acho que eu fui injusto com o Paraguai, porque eu encontrei um curta animado chamado Siesta, de 2017, dirigido pelo Gabriel Arrelaga. É um curta de 4 minutos, e aqui, se eu puder rapidamente falar, vai ser, se você não entendeu ainda, se você não entendeu que é dessa maneira, curtas e longas são filmes da mesma maneira, sabe? A duração importa? Claro que importa. A duração de planos importa muito. E aí, naturalmente, um filme mais curto tende a ter planos mais curtos, né? Ou não necessariamente, mas... Enfim, uma curta duração não vai permitir que um plano tenha 6 minutos se o filme tem só 4, por exemplo. Então, ele já tem essa limitação, mas ele ainda está pautado nas mesmas regras formais, tá? Ele ainda existe a mise-en-scène num filme de 4 minutos, tá? Ainda existe montagem num filme de 4 minutos. Eu citei Sarajevo aqui durante o vídeo. Sarajevo é um filme do Godard, tem 2 minutos, que é usado uma imagem só, e essa imagem, ela tá em vários bloquinhos, e aí a mise-en-scène do filme, ela é pautada nos cortes de onde essa imagem está direcionada, pra onde essa imagem tá olhando, e pra onde ela vai olhar no próximo corte em relação ao que o Godard tá falando. Aí o teu show don't tell, porra. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que pra ninguém ficar, nossa, mas como é que você compara um filme de 4 minutos? Compara, gente, compara, tá? Deixem de lado essa ideia é bem fraca. Compara. Um filme de 4 minutos tem que ser tratado como um filme. E ele não é um parêntese, não é um asterisco que coloca ele numa condição diferente. Todos os filmes estão em condições diferentes, né? Mas enfim, o Siesta, ele é um filme sobre um mito também, sobre o mito de Jaci Jateri, mais uma vez, desculpe pela pronúncia, que faz parte da cultura guarani no Paraguai. E aqui acho que é a sinopse mais rápida da história deste quadro, e tende a ser até o final. Ele é basicamente isso, ele é um filminho em que uma criança meio que não quer dormir, daí a avó tá arrastando ele, assim, pra ir pra cama. Daí ela fala, tá, vou te contar uma história. Daí ele vai todo felizinho pra cama pra ouvir a história. E a história que ela conta é a história deste personagem cultural do Guarani Paraguai. E aí existe um toque de terror nessa história. É uma cena engraçada dele ficando meio com medo, né? Mas o porquê que eu não tenho muito pra falar sobre esse filme? E o que eu, nesse caso, eu acho criticável, porque eu acho que em outro momento ali, talvez nem tanto. É uma animação muito regrada. Aqui eu não vou entrar nesse debate agora, mas existe, claro, uma maneira de olhar pra cinema e olhar pra animação de maneiras diferentes, e aí existe sim mise-en-scène na animação, existe sim corte na animação, existe montagem na animação, só que a animação tem algo de particular, que é a própria modulação, né? A modulação da animação é algo que não existe tão propriamente no cinema filmado, né? E aí esse debate, sim, ele torna um pouquinho mais difusa a relação aqui, né? Ele torna um pouquinho mais diferente a maneira com que a gente vai olhar pra este curta e como a gente vai olhar pros outros filmes que a gente vai debater aqui. Só o fato de ser uma animação, e é por isso também que eu evitei de escolher animações, se vocês forem ver durante a série, não vai ter. Acho que essa foi a única, menos que eu tenha que recorrer de novo, né? A modulação, a maneira como você tem a liberdade de se utilizar da animação como um aparato, como um aparelho de reorganização da montagem, de reorganização da mise-en-scène, de reorganização dos elementos em cena, ele é uma característica da animação, ele é uma característica formal que caracteriza a animação, que diferencia a animação. Dá um oi pro vídeo. Tá querendo latir aqui e não deixei. Tá bom? Vem pra lá. Onde que eu tava? Eu não lembro, que o Luffy começou a latir, eu tive que... Luffy, olha só, uma modulação da animação está aqui comigo, né? Mas enfim, se essa talvez seja uma única grande diferença que esse filme ele vai ter pra ser olhado, e tá aqui um grande enfraquecimento dele, porque eu acho que de resto ele é bem interessante. Até a própria condição cultural dele ali é bem interessante mesmo, sabe? Quer subir de novo, cara? Vem cá. Pronto. Mas para além disso, um pouco dessas conclusões visuais, elas são muito óbvias, sabe? A maneira como ele vai te entregar essa história, ou como ele vai te entregar as sensações mesmo, sabe? A maneira como que você vai ter que reagir a essas histórias, ou o andamento dessa história, é muito simplório, sabe? Primeiro, ele precisou ser bastante econômico na relação da avó com a criança, pra gente poder criar um sentimento de apego, criar um sentimento de relação cultural também com sabe, essa coisa meio latina da vozona exigente. É um estereótipo bastante reproduzido. Inclusive aqui no Brasil, acho que a gente consegue
a gente consegue se identificar com isso enquanto brasileiro também. E aí, esse elemento meio rápido, meio fácil dessa personagem arrastando ele, então a gente entende ali um pouco dessa dinâmica de uma maneira bem econômica, e até aí tudo bem, eu acho que essa parte é mais razoável, só que não tem nenhuma aventura, sabe? Não tem nenhuma epopeia que leve, que construa a relação desses personagens pra gente poder encontrar essa história e poder vivenciar uma história também dessa maneira que também não se mostra indiferença, o que eu quero dizer, sabe? Existem raízes e esse personagem cultural aqui, ele demonstra raízes, ele denota raízes e aí existe um elemento de terror e no momento que existe um elemento de terror existe, sei lá, chuva, raio, luz, plano, né, um segundo plano um pouco imponente, assim, sabe? Então, formalmente um pouco reproduzido, sabe? E aí eu acabei prejudicando o Paraguai nessa briga. E aí a gente vai na Austrália, que é um filme... não foi fácil de eu construir alguma relação aqui, porque ele era muito bom em desconstruir essa relação, tá? O filme australiano escolhido foi Razorback, de Russell Mulcahy, não sei como que diz este nome, está à espreita lá fora e consegue sentir o seu medo. Nenhum pesadelo o prepara para isso. No interior da Austrália, um javali selvagem e feroz mata e causa estragos em uma pequena comunidade. Tem coisas muito legais, coisas muito estranhas. É um filme de terror naquele estilo bem oitentista, é um filme de 84, naquele estilo americano bem... de um terror bem oitentista, meio blockbuster ali dos Estados Unidos. Até a utilização, como é que é animatronic, que era o Chuck, eu não lembro dessa relação, mas esse tipo de filme, entende? É esse tipo de filme, eu não quero nem me estender muito, mas ele foi muito divertido ao mesmo tempo, sabe? Só que um negócio que me tirava muito é que ele não para de cortar. E aí, outra característica do cinema americano oitentista blockbuster, ali assim, é exatamente isso, que preserva hoje, assim, de um jeito que, meu Deus, para de cortar, meu Deus do céu. Eu acabei nem citando uma cena de Johnny Guitar, que o Johnny Guitar, ele é um primor de encenação, ele é um primor de montagem, mas tem uma cena que o personagem, ele bebe tá no salão lá da Viena, aí ele bebe um copinho de cachaça, ele larga o copinho, aí o copinho gira, deitado ele gira, a câmera está em cima desse copinho girando, corta pro pessoal olhando, aí corta de volta pro copinho girando mais uma vez, só que mais perto da quina, daí ele cai. E no que ele cai, o Johnny Guitar aparece e pega o copo enquanto ele tava caindo. E aí corta pra todo mundo olhando. Porque o Johnny Guitar naquele momento era um estranho. Naquele momento, naquele espaço ele era um estranho. E aqui tá uma lógica de montagem que vai introduzir este personagem, ou pelo menos criar uma primeira sensação daquela persona que estava naquele ambiente para aqueles outros personagens que já são conhecidos. Aqueles personagens que estavam ambientando ali, eles já se conheciam. E aqui tem um primor de como você coloca, de como você introduz esse personagem, ou a sensação desse personagem para outros desconhecidos, sabe? Aqui em Razorback é tipo, corta, foda-se. Eu tava louco, eu tava cansado de olhar pro filme. Mas ao mesmo tempo ele foi bem engraçadinho, ele foi... Essa coisa da caça realmente preservava uma certa identidade dentro de uma certa repetição, que eu falei que me lembrava muito esse cinema blockbuster de terror ali, oitentista e tal. E aqui, apesar dele preservar muito isso, ele tem uma... Ele tem muito charme dentro disso, tá? Ele é um filme bem bonitinho, bem bacana. E por algum motivo, eu acho que foi o Felipe Furtado, eu estou aqui aberto aqui. Mas se eu não me engano, é ele que diz que... até bastante gente, isso é verdade, bastante gente trouxe Spielberg, né? Trouxe Spielberg, principalmente Tubarão, pra conversa. E é de fato, esse javali é o Tubarão do Spielberg, tá? Mas eu acho mais legal que Tubarão, inclusive. Mas enfim, alguém que olhou e falou assim, é um dos terror... Esse filme é um terror essencial dos anos 80. Eu não sei, eu não entendo tanto de terror, muito menos terror nos anos 80, nichado assim. Só que... porra, será? eu entendo do ponto de vista de que ele realmente reproduz, ele é realmente muito parecido com o que a gente entende do terror oitentista ali, porque foi esse grande sentimento que eu tive, e talvez por isso ele seja um terror essencial dos anos 80. Mas enfim, nada muito de novo, mas ele é bem divertido. E aí, por fim, tá o meu maior crime, gente. Me desculpa de verdade se você entende do cinema turco, ou se você não precisa nem entender, mas tem uma recomendação melhor, vem aqui no comentário, me esculacha, tá? Me bate, me prenda. A Turquia também era um cinema de muita coprodução, eu não tava conseguindo encontrar coisas que fossem turcas. Mas aí foi de verdade uma falha minha também, porque eu não... acho que eu não martelei o suficiente. Aí eu tinha encontrado um ali que era turco e suíço e tal, só que era tipo, diretor turco, os personagens turcos, acho que o contexto narrativo também turco, mas tudo filmado na Suíça. Aí eu, porra, eu queria ter o rigor deste critério e poder ficar com o turco, né? E aí...
Oh, e aí me desculpa, gente. Eu assisti um tal de Milagre da Cela 7, dirigido por Mehmet Ostekin. Que com certeza tá errado a forma que eu tô falando, né? De novo, desculpa por isso, mas. Gente do céu! Por que que isso existe? Se você viu os grupos A, B e C, você viu que o pior filme até agora tinha sido do Catar. Que, enfim, era um curto documentário lá que, enfim, assista ao grupo B que você vai entender o porquê eu não gostei. E aqui tá de longe o pior filme que foi visto até agora. E eu não vou me estender pra falar dele. Eu não vou falar especificamente sobre ele, tá? Eu só vou falar sobre como... Ele nem é... Enfim, se eu falar a palavra nojento, vai parecer que é nojento moralmente. Nem é. Ele só é uma idiotice. Um filme de 2019. E, se eu não me engano, foi pros Oscar da vida. Foi pra premiação, tá? E aí, assim, eu até poderia falar nada mais óbvio do que uma bosta dessa ir pro Oscar. Só que nem isso é, sabe? Nada mais óbvio isso aqui você assistir, sei lá, a cada 3 semanas à tarde, em alguma tarde da Rede Globo. Agora não que tá tendo Copa, né? Mas em algum momento à tarde na Rede Globo, em algum momento à tarde no fim da noite na SBT. É este o nível que eu estou falando aqui. E é por isso que eu tenho certeza que eu fui injusto com a Turquia. Que eu peguei um filme de 2019, com certeza não, né? Olha pra essa bosta. Programaticamente industrial, sabe? Ridículo. Provavelmente em um país que tem um contexto cultural mais interessante que isso, sabe? Então eu não vou estender, tá? Eu não vou estender. É um filme. É um não filme, só isso. E aí, gente, como a Copa já tá rolando, se vocês viram os outros vídeos também, nesse momento agora, eu coloco a pontuação, né? Coloco o resultado dos jogos. Mas como a Copa já tá rolando, já aconteceu a primeira rodada do grupo D. E eu até vou buscar outro simulador, mas eu vou manter aqui, porque a primeira rodada deu certo. Os Estados Unidos ganhou de 4-1 do Paraguai e a Austrália ganhou de 2-0 da Turquia. Eu aumentaria para uns 6-0, 7-0 para os Estados Unidos e uns 3-0 para a Austrália. Mas, enfim, os 3 pontos estão dedicados a quem merecia, né? E a gente segue daqui. Na segunda rodada jogam Estados Unidos e Austrália, Turquia e Paraguai, os 2 melhores contra os 2 piores. Existe aqui um limbo entre os melhores, porque se você viu o vídeo do grupo C, você viu que o Brasil era ligeiramente melhor que os outros, mas os outros 3 filmes do grupo C eram muito bons também, tá? Eram 3 filmes muito bons também. E aqui a gente tem um filme sobrando completamente, um filme razoável e 2 coisas que eu não me encontrei muito. Muito menos, né? Mas enfim. Porra, legal o australiano, tá legal, bacana mesmo. Mas aqui é atropelo, tá? É mais um, sei lá, pode ser 5-0 para os Estados Unidos. LeBron James do soccer jogando muito sei lá, Tim Howard no gol. Não dá nem pra falar, né? Porque lá no coreano eu falei, tinha 8 som no campo. No Brasil foi o Pelé, sei lá. Nos Estados Unidos foi o quê, né? Foi o Tom Brady, sei lá. E aí, Turquia contra Paraguai? O Paraguai é razoável. O Paraguai é razoável, tá? O Paraguai não me incomodou tanto. Eu falei que ele até tem um começo econômico mais interessante. E o turco é ridículo. Eu falei, o turco é ridículo. Então, nessa conjuntura, eu acho que o Paraguai ele vai se dar muito bem com uma tentativa de classificação, tá? De classificação com o melhor terceiro, porque pra mim facilmente é um 3-0 aqui, sabe? E na última rodada, Paraguai e Austrália brigando pelo segundo lugar, e Turquia e Estados Unidos. Vou adiantar os Estados Unidos contra a Turquia, mano. Isso aqui pode ser 9-0, porque é o limite que eu acho que o simulador deixa, tá? A gente tem aqui a primazia do que é cinema contra a primazia do anti-cinema, do não cinema, né? Mas aí o Paraguai contra a Austrália mais próximo, mas eu realmente acho o australiano mais interessante. Eu coloquei um 2-1 aqui pra Austrália. E aí então a gente tem, obviamente, os Estados Unidos líder, mais líder que nunca. As 3 vitórias, ele tem 18 gols feitos. Ele tá com um sofrido que ele não teria sofrido na simulação. Mas, enfim. Em segundo lugar, a Austrália, com seu Razorback, com seu javali gigante, matador, assassino, maneiro. 6 pontinhos, perdeu só para os Estados Unidos. Acaba ficando com -2 de saldo, porque tomou muito gol dos Estados Unidos. E aí o Paraguai vem em terceiro, brigando ali, torcendo, sonhando com uma vaga para melhor terceiro, tá? Com 3 pontinhos, venceu a Turquia, mas fez um saldo importante, né? Tá só com -1 de saldo, então para um melhor terceiro talvez seja razoável e a gente pode
talvez ver o Paraguai avançando de fase por aqui, hein? E a Turquia que vá pro inferno, sabe? Menos 14 só foi pouco. E é isso, gente. Eu falei no começo que esse vídeo talvez ia ser o menor da série, e aqui no Bruto ele tá com mais de 50. Não sei como é que ele vai estar aí, né? Mas tá aqui com mais de 50 minutos. Então talvez ele não seja o menor da série, talvez ele seja inclusive o maior. Mas como vocês viram, foi, sei lá, meia hora gritando aqui, berrando e jogando o braço pra cima por Johnny Guitar, tá? Lindo, maravilhoso. Se você gostou, se inscreva. Eu já não tenho mais como te chamar para os 200 inscritos, mas se inscreva para outro número. Por favor, se inscreva. Deixa seu like aqui, claro. Deixa seu dislike se você não tiver gostado, se você for um grande fã de... Como é que é? Milagre da Cela 7. E o comentário, se você for um grande fã do cinema turco, quiser me esculachar, eu mereço dessa vez, tá? Do Paraguai eu também, tá? Dessa vez eu mereço. Mas dos Estados Unidos, não. Dessa vez eu cravei. Muito obrigado por ter assistido e o vídeo fica por aqui. Valeu!